Paz de Deus seja presente. Meu nome é Yolanda. Estou aqui hoje na Associação Espírita Lauro Machado para mais uma palestra. O livro que nós vamos estar vendo é o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a nossa lição de hoje é a lição 63, Atritos Físicos. Também quero pedir a quem estiver interessado, assistir às nossas palestras, entrar no site da casa, Lauro Machado, e ver as nossas palestras lá. Também temos os plantões de oração que ocorrem durante toda a semana, e todos estão convidados então. E esse capítulo, essa lição, Atritos Físicos, do livro Vinha de Luz, ele também pode ser visto, o seu conteúdo, através do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos estar vendo aqui que no Evangelho também consta um capítulo, que é o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, onde nós podemos encontrar as referências aqui, que estão aqui nesse livro, tá? Vou fazer uma leitura então dessa lição. Lição 63, Atritos Físicos. Mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Jesus, está em Mateus capítulo 5, versículo 39. Alguns humoristas pretendem descobrir na advertência do mestre uma exortação à covardia, sem noção de respeito próprio. O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas aos ditames do amor, essência fundamental de seu Evangelho. É igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Quando um homem investe contra o outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. O murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. E sobrevindo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. O homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade se tratado com a ira que o possui. A abelha não ferroteia o apicultor, amigo da brandura e da serenidade. O único recurso para conter um homem desvairado, compelindo-o a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contendor ou os circunstantes em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. A recomendação de Jesus abre-nos abençoado avanço. Oferecer a face esquerda depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor. É chamá-lo à razão enobrecida, reintegrando-o de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. Em qualquer conflito físico, a palavra reveste-se de reduzida função nos círculos do bem. O gesto
é a força que se expressará convenientemente. Segundo reconhecemos, portanto, no conselho do Cristo, não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. Então, graças a Deus por essa leitura, uma leitura muito profunda, maravilhosa desse livro. E então, esse trecho que diz: se alguém bater na face direita, ofereça-lhe também a esquerda, está no capítulo 12 do Evangelho, o capítulo Amai os vossos inimigos, no item 7 e 8, e dentro aí de toda a explicação. Então nós vamos refletir sobre essa lição com muita calma, porque nós sabemos que os atritos, principalmente atritos físicos, não vão levar ao bem-estar de ninguém, só vai nos causar prejuízos. Então, como diz a história, muita calma nessa hora. E aqui nós vemos de novo o mesmo trecho. Mas se alguém te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Jesus está também no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos, itens 7, 8 e dentro do Evangelho em vários lugares. Esse trecho contido no Evangelho, certamente outros também fala de uma linguagem figurada, pois o Mestre ele não quer que nos tornemos sacos de pancada. É isso? Será que Jesus diz: não, se alguém estiver te batendo, te esmurrando, aí você fica quietinho e deixa que ele faça isso? Nós temos que ver que o Evangelho ele está cheio de parábolas, de textos que dizem assim de forma figurada. Então, não quer dizer que nós temos que ficar lá apanhando, até porque nesse capítulo também do Evangelho, no capítulo 12, diz que nós não devemos oferecer de bom grado o pescoço àquele que pretende cortar. Não é? Então, sacos de pancada, Jesus não queria dizer que nós devemos ficar, mas também nós não podemos enfurecer e baixar no mesmo nível que o outro e pagar com a mesma moeda, porque aí nós estamos fazendo a lei do olho por olho, e isso aí já passou, né? Agora é a lei do amor, mas não quer dizer que nós temos que apanhar e ficar quieto, ser agredido e ficar quieto. Nós temos que tomar as decisões, mas dentro da lei. Não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Para isso existem as leis, não é? Mas nos diz que tudo o que existe tem o outro lado. Então, coloquei aqui que existe a forma figurada e que tudo existe o outro lado, assim também como o outro lado da moeda. E ele não quis dizer desta face, mas ele quis dizer que existe um outro lado. Não é? Vamos procurar aqui para frente que vai ficar mais claro, tá? Mas nos diz que tudo que existe tem o outro lado, que é também chamado de face. Assim, então, como aquela moeda
que aparece no Evangelho, segundo o Espiritismo, onde as pessoas pegam uma moeda e pergunta para Jesus se é lícito dar os impostos lá a César. E Jesus pergunta de quem é a imagem que tem na moeda. Então, numa moeda, ela existe as duas faces, não é? E tudo, uma história. Um homem briga com uma mulher, né? Os dois discutem e brigam. Existe as duas faces. O homem vai contar do jeito dele, a mulher vai contar do jeito dela. Isso aí também é chamado de face. Nós temos aí hoje, né, o Facebook, que quer dizer também face. Então, a face não precisa ser exatamente a face física, né? É uma face figurada. Então, a outra face do ódio é o quê? O amor. A outra face do ódio é o amor. Da tristeza é a alegria. Do mal é o bem. E assim por diante. Então, esta é a outra face. Se uma pessoa está carregada de ódio, mostre a ela a face do amor. É porque ela desconhece a alegria, a maravilha que é o amor. Se uma pessoa está triste, aí como diz, né, na música de São Francisco de Assis, né, no lugar da tristeza, que mostre a alegria, e assim por diante. É a outra face que nós vamos ter que mostrar. E do mal, o bem, e assim por diante. Na lição anterior desse mesmo livro aí, né, que nós estivemos estudando, diz assim, ó: não resistai ao mal. Isso é para que a gente não bata de frente com uma pessoa desequilibrada, descontrolada e enferma. Isso que é não resistai ao mal. Mas também não podemos ficar lá esperando que o outro descarregue toda a sua cólera em cima de nós. Já nos diz para não batermos de frente com o mal e pagar o mal com o bem, não guardar rancor e nem vos perseguir e nem caluniar, ter para com esses irmãos o perdão, a piedade, pois certamente são ainda ignorantes dos conhecimentos espirituais que nos já é conhecido. Nós conhecemos hoje um pouquinho, mas tem gente que não conhece nada. Então, são pessoas ainda em muita dificuldade. Devemos fazer a nossa parte, mostrar a elas a lei do amor, mostrar a ela o bem que só edifica. Essa lição sobre o atrito físico já nos dá cumprimento a outra, que é não resistir ao mal. Não devemos deixar que uma situação desagradável chegue ao atrito físico. Nós temos que vigiar, pois se chegar a esse ponto, nenhum argumento da palavra vai suavizar, seja gritos, xingamentos, isso só vai piorar a situação. Devemos então procurar nos afastar, ao mesmo tempo que recorremos à prece, uma prece mental, envolvendo o agressor. E se esse estiver num estado alterado, seja pelo uso de álcool ou outra substância, né, de uma droga qualquer, coloquei uma substância química, né? A conversa deve ficar para depois. Não adianta você querer discutir com uma pessoa
conversar com ela, fazer ela entender se ela estiver nessa situação. Buscar sempre o diálogo e as soluções dentro da lei, sempre. Nunca querer fazer justiça com as próprias mãos, pois assim só estamos baixando o nosso padrão vibratório e entrando em sintonia com quem está em desequilíbrio. Então, nós sabemos, nós temos o conhecimento. Jesus nos dá, através da prece, da oração, toda essa sustentação. Então, busquemos as orientações. Muitas vezes, já sofrendo a influência espiritual, essa pessoa que está agredindo, que está em desequilíbrio, muitas vezes já fez o seu contato com os irmãos ignorantes também, que se encontram na pátria espiritual e que estão ali intuindo e fazendo com que a pessoa só fique mais irritada e mais em desequilíbrio. Às vezes, muitos irão dizer que quem não reage à agressão são de forma igual a esta, que foram chamados, sendo covarde. Mas é muito mais fácil reagir com fúria do que com serenidade e paciência. Veja só, se uma pessoa está em desequilíbrio, está completamente irritada e ela avança e você tem o hábito assim, de querer, já reagir. E muitas vezes isso não fica bem. Como diz o pessoal, isso dá ruim, Então, temos que ter serenidade, temos que vigiar, ter muita calma e observar, ver o que nos é possível fazer naquela hora. A prece sempre é uma boa solução. Isso sim é ter força, é ter consciência, porque de uma simples discussão pode haver um ato do qual a pessoa possa se arrepender para o resto da vida. Uma coisa assim grave pode acontecer no momento de desequilíbrio de duas pessoas ou mais, e pode assim surgir uma situação irreversível, Então, a lei do olho por olho, ela já acabou. E Jesus, ele que foi humilhado, perseguido, sofreu todo tipo de agressão, vem nos ensinar a lei do amor, do perdão das ofensas, do amor até aos inimigos, não desejando a ele o mal, mas orando para que ele também venha a conhecer a lei do amor e se modifique. A pessoa enfurecida e em desequilíbrio antes da agressão física já está emanando contra o ofendido todas as vibrações de ódio e energias densas que os envolvem. Então, é por isso que temos que ter muito cuidado nessa situação. Não se deve nunca entrar nessa sintonia, e sim ligar a Deus em oração. Lembrar que só nos alcança aquilo que é permitido por Deus, por algum motivo. Nada que passamos, é obra do acaso. Sempre poderemos contar com a confiança nos benfeitores espirituais e na fé viva em Deus, que nunca nos abandona. Esse exemplo da abelha que ele coloca aqui é a mais pura verdade. Ela só vai ferrotear se agredida. As abelhas são assim.
Ela pode sentar na pessoa, andar pelo corpo da pessoa, mas não vai fazer nada se não for ofendida. Temos muitas dificuldades para entender os ensinamentos de Jesus e muito mais para praticá-los. Vamos oferecer então a outra face, levando o amor onde exista o ódio, assim como na oração de São Francisco. Graças a Deus e que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigada.